Olá pessoal, aula 15, Winnicott do Zero. Estamos no capítulo 4, chamado Surgimento do Self, do livro do Adam Phillips. E vamos continuar um pouco naquela perspectiva dos estados excitados, estados tranquilos, que a gente já vem trabalhando como uma condição inicial fundamental para a saúde, né? Para o processo de maturação poder acontecer de forma natural e saudável. E o Adam Phillips coloca no início desse capítulo uma frase do Bion, né? Acho que é bacana passarmos por ela, que é assim: ó, o desenvolvimento em si não é um objeto que possa ser desejado. Daqui a pouco a gente entende onde essa coisa se encaixa aqui. E aí o Adam Phillips começa dizendo assim sobre os textos não psicanalíticos, né, para o público não psicanalítico, são os melhores guias para mostrar as mais fortes convicções sobre a psicanálise que o Winnicott tem. Eu falei para vocês em um vídeo do passado que é interessante sempre saber para qual tipo de público o Winnicott escreveu aquele texto. Então tem artigos que ele escreve para psicanalistas, para assistentes sociais, tem um que escreve para alguns sacerdotes, né? Então é interessante que para cada um ele adequa a linguagem e também aí está colocando que esses não psicanalíticos ele acaba mostrando um pouco de como ele enxerga a psicanálise. E aí você vê que tem um certo distanciamento, pelo menos naquilo que se refere às propostas de Freud e de Klein, que ele se diz muito próximo, né? Mas já falamos em outros vídeos assim que tem uma pegadinha aí, não é bem por aí, né? Aquela coisa bem do Winnicott. Ele poderia ser um freudiano, um kleiniano, mas completamente reconstruído pela criatividade dele, né? Então, assim, o que sobra de fato desse outro? E aí ele comenta sobre um livro chamado A Família e o Desenvolvimento Individual, né? Que ele vai dizer sobre o valor do tratamento de problemas emocionais pela não interferência, pela provisão de um ambiente de sustentação em que os processos de crescimento naturais pudessem se reafirmar. Olha que interessante isso. Se pudermos ajustar-nos a esses processos naturais, ele escreveu, podemos deixar a maior parte desses mecanismos complexos para a natureza, enquanto nos sentamos, observamos e aprendemos. Então lembre-se que o Winnicott tem uma concepção de natureza humana que talvez seja diferente de outros psicanalistas. O Winnicott, mais uma vez dizendo, ele fala que nós herdamos uma tendência inata à integração e que se nada atrapalhar, se o processo acontecer naturalmente, essa integração vai ser alcançada. E o que acontece? O que é o adoecimento? Então, ele vai dizendo que o processo de amadurecimento é um processo natural, então que a coisa vem acontecendo, né? Vem acontecendo desde uma dependência absoluta caminhando para um rumo à independência. A questão é quando alguma coisa atrapalha isso, né? Então, o bebê que chega no mundo, ele precisa ser sustentado para que ele não precise saber do que é ele, o que é o outro, nada disso. Ele precisa simplesmente ser. E esse ser tem que ser sustentado, tem que ser suportado, tem que ser produzido, né, um sentido à medida que for necessário para o bebê, para a coisa possa dar continuidade. E isso, na verdade, para a vida toda, né? Uma das coisas que eu falo muito, assim, talvez um lema da clínica winnicottiana, pelo menos como raciocínio, é cuidar para que a pessoa possa ser, né? E não entrar com uma proposta de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Não entra um pedido meu de alguma coisa do tipo, né? Ou às vezes uma provocação pode ser muito mais intrusiva, um pedido pode ser muito mais intrusivo. A ideia é, né, justamente sustentar, cuidar, estar ali, estar disponível para que o paciente propriamente ele possa ser. Porque acredita-se dentro da abordagem winnicottiana que o processo naturalmente está na pessoa, está no indivíduo. Então, basta cuidar das condições que isso vai aparecer. Daqui a pouco vai chegar no ponto em que a frase do Bion vai fazer mais sentido. Então ele vai dizer, se respeitarmos isso, é só deixar a natureza mostrar, porque é muito complexo o que acontece, né? E nós tentamos entrar de alguma forma para... vários dos processos naturais são modificados para processos artificiais e mecânicos do conhecimento humano. Fala, quantas vezes isso acontece? Nesse sentido, ele vai criticar, por exemplo, se você tem, no momento do parto, por exemplo, muita intervenção do médico, da enfermeira, né, de todo mundo. Eu já passei por essa experiência, na minha experiência pessoal, eu já vi várias dessas experiências. Um pouco da indústria do parto, não que eu acho que parto tem que fazer, né, não sou nenhum partidário de
parto tal, A, B, C, D, mas assim, a experiência que eu vi no Hospital de São Paulo aqui, muito conceituado, é de uma experiência, é um show, assim, né? Porque a mãe entra na sala, né? A mulher entra na sala, aí o pessoal que vai assistir está atrás de uma janela, e aí no instante que o bebê nasce, apertam lá a janela que era opaca, ela fica transparente, aí pode ver. É muito mais assim, tira da mulher, então mostra pra lá a criança, mostra aqui pro pai, faz não sei o que, vai pesar. Parece uma gincana, fica todo mundo meio que perdidaço, né? E nisso você tira um momento muito especial, um momento, não que não possa depois você recuperar um pouco disso, mas é um momento que não é da mãe do bebê. Às vezes não é do pai, da mãe da criança. É um momento assim que fica um show, né? E talvez isso, sabe-se lá, porque essa questão de fazer o show para ficar atrativo financeiramente, sabe-se lá o que que é, mas enfim. O que acontece é que muitas vezes os métodos artificiais são colocados nos procedimentos naturais, né? E é interessante isso, porque é uma característica muito, pelo menos nos nossos tempos, pode ser uma crítica capitalista isso, né, como alguns fazem, o Foucault faz, o Deleuze faz, eu faço, um monte de gente faz, que é assim, você pega uma coisa que é natural, você destrói o natural, coloca o artificial vai adoecer a situação, e depois tem que ficar criando métodos para curar esse adoecimento decorrente do artificial. Então, recentemente eu vi uma reportagem assim, prefeitura não sei da onde, começa a pintar as ruas, acho que é de azul, porque isso diminui a temperatura, né, das calçadas, das ruas, sei lá. E a árvore, né? Primeiro você tira todas as árvores, aí você fica com um calor insuportável, não tem sombra, não tem absorção do calor, né, não tem nada disso, e depois você vem com uma substituição artificial. Então, é uma coisa meio, um pouco da nossa estupidez, assim, humana, de destruir processos naturais, colocar processos artificiais, adoecer dos processos artificiais e ficar criando infinitamente processos artificiais para dar conta de processos artificiais, não sei o quê. Aí lá na frente, sei lá, tantos processos artificiais depois, chega não, não, vamos voltar àquela coisa que os antepassados faziam, tipo, a meditação, né? Nada contra a meditação, mas aí pega a meditação e coloca como se fosse um negócio assim, baixa o aplicativo, você vai meditar 5 minutos por dia. Não tem nada a ver com isso, né? Pelo menos quem eu conheço que de fato mexe com essas coisas, tem profundidade nessas coisas, não é uma coisa assim automática, instalada, cerebral que você cria. É uma condição extremamente complexa a meditação, por exemplo, né? E que leva muito tempo para conseguir fazer, e o procedimento não é uma coisa que você faz, vou fazer isso por tanto tempo e para. Então, eu posso estar falando algumas besteiras aqui porque eu sou leigo no assunto, mas eu já passei por algumas situações que parecem algo do tipo, então se eu estiver errado, me corrijam aí, eu só me xinguei mentalmente. Mas é interessante isso, porque todo lugar eu vejo isso, né? Eu vejo isso na faculdade, a fragmentação do saber, né? O Edgar Morin fala disso, né? A gente precisa reorganizar e reunir os saberes, né? Fazer formação do pensamento complexo, não, a gente fragmenta, cria processos artificiais e depois, como não olha mais o funcionamento global da coisa, na sua complexidade, fica uma forma, né, toda não natural, desconexa, adoecida. Então essa viagem aqui que eu fiz brevemente para pensar um pouco nisso, né? O quanto, se nós pudéssemos esperar como o Winnicott está propondo e assistir o que está acontecendo, né? E acho que isso mostra, mais uma vez vou fazer referência ao filme da Anísia da Silveira, ela chega no hospital psiquiátrico e vê lá as pessoas, os loucos, né, fazendo certas coisas, e enquanto alguns dos enfermeiros já querem lá amarrar essa pessoa, né, fazer uma série de procedimentos de contenção, ela fala, espera, vamos ver o que essa pessoa quer mostrar, né? Então, e sabendo esperar, as pessoas começam a se mostrar, começam a revelar uma série de coisas, depois até os enfermeiros mudam a postura, né? Porque o processo natural, poder oferecer essa sustentação no tempo e no espaço, deixa a pessoa poder revelar até onde vai a sua intenção e poder solucionar de maneira saudável e autoral. É interessante isso, porque não é porque a pessoa é taxada como louca dentro do hospital psiquiátrico, como mostra no filme, que ela não pode ter uma solução autoral.
E lá ela começa a mostrar isso, as pessoas começam a ter soluções autorais das suas questões. Independente de ser uma pessoa super saudável, sabe-se lá se existe uma pessoa mais fragilizada, né? Então eu acho que essa questão do esperar é muito importante. Por isso que ele fala mais embaixo, aí fazemos um bom trabalho como médicos e enfermeiras apenas se respeitarmos e facilitarmos esses processos naturais. Aí na sequência ele vai dizer assim, virando a página, né? Nesses artigos e palestras não oficiais, até porque, só uma coisa aqui também, vários dos textos do Winnicott, eles são mais decorrentes de palestra do que textos escritos, assim, ou são escritos para aquela palestra, mas não é um livro com começo, meio e fim. O único livro mesmo que ele coloca começo, meio e fim é o Natureza Humana, né, que tem essa proposta. Acho que tinha essa aqui, mas não tá. Então aqui, nesses artigos e palestras não oficiais, Melanie Klein e seus seguidores foram, ainda que desconhecidos de suas várias audiências, os objetos da crítica implícita de Winnicott. Sua crença na natureza havia se tornado, entre outras coisas, uma crítica velada a métodos superinterpretativos da psicanálise, que não haviam confiado no desenvolvimento como uma tendência humana natural. Então, mais uma vez, ele tem essa visão de uma tendência humana natural, né, o processo, um caminho para uma saúde, e esse método superinterpretativo, então o tempo todo, e principalmente Klein faz isso, né, o tempo todo interpretando, então qualquer gesto da criança, qualquer movimento do paciente, vem uma interpretação, vem uma interpretação, vem uma interpretação. É interessante porque o Winnicott fala de criar-se um sentido para o gesto, que de alguma forma é uma interpretação, só que essa coisa super interpretativa acaba muito mais levando a pessoa a se recolher, a se retrair do que de fato a ir para frente, né? E que mais vai aqui? Não se podiam instar as pessoas a se desenvolver, mas era possível lhes proporcionar um setting não intrusivo em que o desenvolvimento fosse possível. Você pode pensar um pouco, eu penso muito nisso, eu discuto muito isso nos meus grupos de estudo, na faculdade que eu dou aula, dessa coisa, não sei, de alguns tipos de profissionais que vêm com essa leitura, né, de uma, não sei se é uma autoajuda, mas de um motivacional, que é como se a pessoa pudesse se desenvolver mais por conta de uma pessoa lá na frente dizendo vamos ter uma vida uou, e vamos pisar na brasa, e vamos dar os gritos guturais, e vamos fazer não sei o que, vamos ser o líder master, sei lá, master em não sei o que, emocional, gerencie suas emoções. É uma coisa assim que eu me preocupo porque é uma violência, é uma ingenuidade, também acho, uma baita ingenuidade de quem transmite, e, e acho que as pessoas entram nessa perspectiva assim, sem ter a menor ideia do que estão entrando. E eu acredito muito na criação de uns falsos selfies bem meia-bocas, assim, né? Porque a pessoa começa então a acreditar naquilo, né? A pessoa já tem um sentimento às vezes inferiorizado de algumas coisas, uma coisa artificial na própria vida, e vai ser convidado para essas coisas e vai para essa, né? Para cada vez mais almejar uma coisa que não faz o menor sentido. É quando vê fazer uma coisa que não tem sentido algum para ela, né? Então sai falando frases motivacionais ou frases que faz sentido para um outro, e muitas vezes até para não destoar do grupo. O grupo tá lá, o rol, né, todo mundo entrando nessa perspectiva e tem essa pessoa ali. Então acho que é interessante fazer um pouco dessa reflexão, né? Acho que muitos do que assistem aos vídeos são psicólogos, a gente sabe do perigo disso, né? Porque isso vai criando um distanciamento da própria pessoa com ela mesma, vai criando um vazio cada vez mais para a pessoa que já tem esse vazio ou tem uma estrutura mais fragilizada, você está criando camadas artificiais e muito perigosas para o futuro. E eu não esqueço de uma coisa que o Winnicott fala, isso mesmo fora desse contexto, posso pensar até na psicanálise, que ele diz assim, que muitos psicanalistas, ele até comenta isso, né? Inclusive no caso do Margaret Lilo que comentávamos, isso aparece. Muitas vezes o psicanalista trata o falso self do paciente, e esse falso self sendo tratado é como se fosse a pessoa o falso self. Então, para o analista está tudo bem, e o paciente, bom, é isso que ele quer, é isso que eu vou oferecer. E ele até coloca assim, quanto mais certo a análise caminha, né, quanto maior o sucesso a análise caminha, maior a desesperança do paciente. Por quê? O que está com sucesso na análise? É o falso self que está ali na frente.
Então tem essa coisa meio rápida, às vezes emergencial, essa coisa que ele coloca aqui de instar o desenvolvimento, vamos lá e não sei o que, você precisa não sei o que lá. Às vezes a pessoa oferece isso, então vai, leva essa parte aqui artificial. E do outro lado vai vendo vai dando todo o mérito para isso, viu só como você conseguiu, viu tal coisa. Então ele fala, quanto mais esse falso self vai tendo sucesso, aquilo ali que esperava o momento de poder aparecer, vai ficando cada vez mais distante. O sentimento, né, talvez do ponto de vista do profissional, sucesso na clínica. Do ponto de vista do paciente, cada vez mais desesperança. Eu acho que é legal sempre fazer essa formulação. E aí vem aquela frase que eu, voltando para ela, o desenvolvimento em si não é um objeto, né, que se possa ser desejado. E nós tratamos, ainda mais na nossa cultura atual, como desenvolvimento um objeto a ser alcançado, a ter caminhos para chegar até lá. Eu acho um pouco perigoso, acho que o Winnicott de alguma forma também nos alertava para isso. E aí caminhando, vai falar um pouco dos processos naturais, e ele vai falar sobre um pouco da ideia da teoria pulsional, como o Winnicott vai criticar em relação a ela, né? Então isso já está voltando para aquele raciocínio dos estados excitados e estados tranquilos. E ele vai colocar aqui, ó, que ele vai falar de que existem forças integrativas silenciosas da natureza e a sabedoria tácita ou atitude sensível do que ele chama de mãe dedicada comum, né? Então, nesse desenvolvimento, né, desse cuidado que vai sendo feito, nessa possibilidade de espera, essas forças integrativas silenciosas, então o que está acontecendo? Você tem lá esse self, e tem tanto aspecto da realidade que nós vemos, nas outras aulas nós falávamos disso, que vão chegando de forma a ser integrada de maneira homeopática, mas ele também vai dizer que existem essas forças integrativas que vêm de dentro, silenciosas, essa força pulsional, vai chamar de instinto aqui, que também a coisa vem sendo caminhada e também precisa ser integrada em doses homeopáticas. Então está acontecendo um processo de aglutinação aqui, ó, vem tanto de fora quanto de dentro, e tem uma coisa aqui, né? Depois fica aqui a camada limitante do self, né? Então a coisa está acontecendo dessas duas formas. Tanto o acesso aos pequenos elementos da realidade, assim como a integração dessas forças silenciosas, pulsionais ou instintuais. Ele vai chamar mais de instinto, né, não de pulsão, porque vai falar que nós somos um animal tal qual qualquer animal, um animal humano. E aí então, ele vai chegar num ponto que ele diz, se esses elementos pulsionais eles não são experienciados gradativamente também, o que vai acontecer também é uma forma de intrusão, também é uma forma, até coloca aqui a palavra tantalizante, né, como se fosse uma coisa horripilante, horrível que acontece. Então, aí nesse ponto ele vai criticar o modelo da Klein, como nós já falamos em outros vídeos também, que ele vai dizer assim, que o bebê kleiniano, ele põe aqui, ó, Klein teria descrito não o bebê em desenvolvimento comum, mas a falha de um ambiente de sustentação. Então esse bebê que já nasce com a inveja, né, a inveja inata, que a Klein coloca, ele fala, já aconteceu alguma coisa aí. Já aconteceu uma falha nessa sustentação, uma falha nessa espera, né? Essa espera para que as forças integrativas silenciosas pudessem caminhar naturalmente. Então, se nós pudéssemos de fato esperar, essas forças integrativas levariam a integração, de dentro para fora, de modo natural. Aí, virando a página, acho que vem uma questão para fechar isso, que o Winnicott pergunta sobre a questão do id e do ego, né? Que põe assim, onde o id está, o ego da mãe deve estar também, deve advir, né? Porque isso é uma frase famosa do Freud, do id e o ego, né? Onde está, ego deve advir, que tem várias explicações, interpretações, cada um leva para um lado. E para o Winnicott é mais ou menos isso. Onde está essa vida instintual do bebê? Pensando em todas essas movimentações, né, essas forças integrativas silenciosas estão aparecendo. Onde está tudo isso, esse aspecto mais primitivo, né, dessa herança psíquica? É necessário também que o ego da mãe esteja presente. Quando você pega a teoria do Freud, o id e o ego foi escrito em 1923. Ele fala que inicialmente existe o id. Esse id, então, ele quer que suas exigências sejam atendidas imediatamente, né, por conta do mal-estar que é causado, da tensão. E com o tempo, né, no contato com a realidade, uma parte do ego, do id, vai se modificar, dando origem ao ego,
E depois lá na frente, depois do Édipo, uma parte do ego se modifica dando origem ao superego, né? Só que então nesse raciocínio, grosso modo, a gente pode pensar então, primeiro veio o id, depois veio o ego. E o Winnicott, no capítulo 4 do Ambiente dos Processos de Maturação, que vai falar sobre o ego, sobre a integração egóica, ele vai colocar que não faz sentido falar do id, né? Não faz sentido falar daquilo que advém do id, se não existe um ego para que possa experienciar esse conteúdo do id, né? Essas forças do id. Então ele vai dizer, não faz sentido o id antes do ego. Então tem uma pegadinha, o id antes do ego pode até estar, em termos cronológicos, assim, possível pensar. Mas ele fala só que não serve de nada para o bebê o id enquanto o ego não está em funcionamento. Só que tem aquela manha, o ego no começo não está integrado. O ego no começo ainda não é uma coisa que o bebê humano já tem estabelecido, já tem alcançado. O ego inicialmente ele é oferecido pelo ego auxiliar materno. Então onde está a vida instintual do bebê, onde está o id do bebê, o ego materno está para conseguir dar sustentação e possibilitar que esse id funcione como essa força silenciosa que vai aglutinando de dentro para fora, enquanto as outras experiências vêm de fora para dentro. Até porque no começo o Winnicott coloca, não tem nenhum dentro nenhum fora. Ele fala, um trovão pode ser uma coisa interna, assim como uma experiência instintual de dentro pode ser sentida como um elemento externo. Então ainda é muito comum, e mais uma vez, entra o ego materno, o ego auxiliar, para poder então localizar essas experiências. Então, para fechar o assunto dessa aula, é focado nesse ponto. Então, aonde está o id do bebê, o ego da mãe também deve estar. Então, de alguma forma, volto a dizer do filme da Anísia da Silveira, aonde está talvez aquela força instintiva de alguns dos pacientes que era muito confusa e tinha que ser amarrada, e tinha que ser invadida, e tinha que ser trancafiada, o que a Anísia faz? Ela vai e deixa a coisa acontecer, ela oferece a própria tranquilidade dela, a confiabilidade dela, né? Todo esse processo natural e muito mais, acho que talvez a coisa que ela mais tem é a confiança da naturalidade com que essa integração vai ser capaz de ocorrer. Então ela oferece isso, ela sustenta esses pacientes no tempo e espaço, e eles por si só, por terem suas necessidades instintivas, né, sustentadas, possibilitadas de funcionar de forma silenciosa, conseguem então lá na frente ser integrado, experienciado pelo ego. Então vejam que, da mesma forma que eu falava assim, que as experiências, o mundo apresentado em doses homeopáticas, que passam pela integração do bebê, viram moedinhas, né? Passa pela integração do ego do bebê, viram moedinhas para o cofre do self, o porquinho do self. Também essas experiências instintivas, elas também passam, elas precisam passar para a integração do ego do bebê, mas o ego do bebê inicialmente, ele precisa do ego materno, então aquilo é a bola dentro da bola, para que então essas experiências possam ser integradas e lá vai de novo moedinhas para o self, tá bom? Então o assunto foi esse, bons estudos e até o próximo vídeo.